Oi pessoal, sou o professor José César da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vamos continuar no nosso curso de capacitação do Corpo de Bombeiros em sistemas fotovoltaicos. Agora nós apresentamos no último módulo os módulos fotovoltaicos, começamos a apresentação dos componentes do sistema, mas nós vamos aproveitar um pouco para falar do sistema solar térmico, para a gente poder de fato fazer uma diferenciação entre o sistema para produção de energia e o sistema para produção de água quente. Então, os sistemas solares térmicos também podem ser instalados em coberturas de telhado para a formação, para a produção de água quente, para banho, para algum processo industrial, para aquecimento de piscina. E é importante que a gente saiba distinguir os dois para justamente ver se eu tenho o risco elétrico ou se eu não tenho o risco elétrico durante uma operação numa residência ou num comércio. Então, basicamente, existem três tipos de coletores térmicos. Os planos fechados, o tubo de vácuo, que a gente está vendo aqui, que já tem o coletor incorporado à serpentina de troca de calor, e os abertos, que são mais simples, de material plástico. A gente vai ver um pouco mais aqui à frente. Então, os coletores planos, eles são os mais fáceis da gente confundir com um módulo fotovoltaico. Eles são escuros, como os módulos fotovoltaicos, e possuem também a armadura, o suporte de alumínio em volta. Então, olhando, é capaz de eu conseguir confundir. O que é um ponto de atenção que a gente tem que ter quando olhar para um sistema? Se ele tem embaixo serpentinas, ou lira que chama, para conexão, para passagem da água. Se ele tiver essas conexões em cima, eu já consigo perceber que é um sistema para produção de água quente e não um sistema para geração de energia elétrica. Ainda assim, dentro de um coletor plano, eu vou ter a minha cobertura de vidro, que é similar à dos módulos fotovoltaicos, aletas de captação, que são um material escuro, de material condutor, o isolamento térmico na parte de baixo, e o fundo do coletor, que também pode ser um plástico muito semelhante ao módulo fotovoltaico, porém, aqui no meio eu não tenho silício, eu não tenho telureto de cádmio, eu vou ter as minhas serpentinas com as aletas de captação. Os coletores abertos já são mais utilizados para produção de água quente em piscinas, só para elevar um pouco a temperatura da água da piscina. Eles não são os mais eficientes, mas eles são os de mais simples instalação e mais baratos. Então, aqui nós estamos vendo dois módulos desse, feito de material plástico, como se fosse uma mangueira enrolada, fazendo um caracol, vários delas, a entrada e a saída de uma mangueira na outra, até chegar na piscina. Em geral, esse tipo de sistema não tem reservatório, porque o reservatório é a própria piscina. Ele pega a água da piscina por meio de uma bomba e devolve a água para a piscina já aquecida. Aqui eu tenho um outro modelo, que na verdade são umas faixas, que vão se conectando às tubulações embaixo e em cima, e por capilaridade a água sobe e retorna para a piscina. Os coletores tubo-vácuo já são equipamentos mais sofisticados. Em geral, a gente vai encontrar eles em comércio ou em processos que precisam de água com maior temperatura. Eles são feitos com uma serpentina que ela tem uma camada aqui de vácuo que inibe a condução de calor entre a água que está ali dentro e o meio ambiente. Então isso ele tem um ganho de eficiência e aí você consegue atingir temperaturas mais altas com esse tipo de equipamento. Porém, como eu preciso manter esse vácuo intacto, em geral o coletor, o meu reservatório térmico, ele é atrelado ao tubo vácuo, tornando ele mais fácil de reconhecer em relação aos módulos, os módulos fotovoltaicos comuns às instalações fotovoltaicas.
E aí como que funciona, né? Vamos falar um pouco como funciona o processo de aquecimento de água num coletor térmico. Então eu tenho uma primeira etapa que eu só tenho água fria, então eu tenho um reservatório de água fria e tenho um reservatório térmico para manter a água quente. Em um primeiro momento esse reservatório está totalmente cheio de água fria, mas eu faço uma derivação aqui na parte de baixo, que é muito importante, para a água fria sair e entrar pela parte de baixo do meu coletor solar. Aqui ela vai começar a receber aí a energia do sol, vai aquecer por capilaridade mesmo, ela sobe, por convecção, né? Convecção, ela vai subir, vai voltar para o meu reservatório térmico, que vai começar a ter água quente, vai continuar drenando água fria pela parte de baixo, até que eu tenha um reservatório completo com água quente. E a partir disso eu posso começar a utilizar a minha água quente e a água vai sendo reposta pelo reservatório de água fria e já passa pelos coletores solares e assim vai. E eu mantenho meu reservatório de água quente para banho, para preparo de alimento ou algum outro uso que eu possa bolar para água quente. E aí a temperatura máxima que o sistema pode atingir depende desses três sistemas que a gente viu. O coletor aberto ele não vai conseguir atingir temperaturas muito altas por causa da simplicidade dele. Já o coletor fechado, ele consegue sim atingir temperaturas bem altas, principalmente se eu colocar ele sob pressão, mas aí nós estamos falando de sistemas mais para a indústria química, sistemas diferentes do que a gente encontra em residência e comércio. Em geral, para residência e comércio, a gente vai ter o aquecimento para banho nos coletores fechados, que aí a água gira em torno de 40 graus. Mas aí quando eu tiver tubo vácuo, eu posso estar falando já de um aquecimento de ambiente, posso estar falando de um processo químico que precisa de uma maior temperatura. Então, sempre existe um risco de eu encontrar uma água ali a uma temperatura que possa me queimar. Então, não tem o risco elétrico, porém, a gente tem que estar sabendo que ali eu posso encontrar água a uma temperatura elevada, né, mais do que 40 graus, e essa água também pode estar sob pressão, dependendo do sistema. Então, e aí, um outro risco que eu posso ter é se eu romper o sistema hidráulico e começar a ter áreas encharcadas, áreas inundadas, junto de sistemas fotovoltaicos. Esse é um outro tópico que a gente vai abordar mais para frente, mas quando eu tiver instalações mistas, é capaz de eu poder gerar esse princípio de risco, que é uma área inundada. Então aí, um pouco, né, como a gente vai diferenciar um sistema coletor térmico de um sistema fotovoltaico. Quando eu tenho aqui o reservatório logo junto ao meu coletor térmico, eu já vejo que eu não tenho muito problema em diferenciar um sistema do outro. Que eu tenho com meus painéis de silício, aqui eu tenho meu coletor térmico, o reservatório, consigo ver aqui embaixo a serpentina dele, então mais fácil de eu identificar. Porém, se eu tiver um outro telhado em que eu reservei uma parte para os coletores térmicos e uma outra para o fotovoltaico e eu não tiver o meu reservatório à vista, a gente vê que já começa a se tornar um pouco complicado só batendo o olho e identificar. E aí eu tenho que saber procurar já aqui os pontos, por exemplo, aqui que eu vou ter um encanamento para minha serpentina dos coletores. Então, pessoal, esse módulo foi para a gente apresentar o sistema solar térmico. Não é exatamente o foco do nosso estudo, mas é necessário saber distinguir um sistema do outro, justamente para você poder tomar as medidas cabíveis necessárias para diminuir o risco. Lembrando sempre da questão de água quente, que pode gerar uma queimadura, e também da formação de regiões inundadas, que eu posso ter ali um vazamento de água, alguma coisa, e se eu tiver o sistema fotovoltaico associado,
eu posso ter um risco de eletrocução, como a gente vai ver mais para frente. Um pouco aqui das referências, né? Quem quiser pesquisar mais a fundo sobre o tema. E agradeço pela disposição e espero, né, ver todos no próximo módulo. Muito obrigado.